O vice-campeão mundial de xadrez Nigel Short efetuou recentemente uma visita a Cabo Verde a convite da Federação Cabo-Verdiana de Xadrez. Nigel Short já disputou uma final de Mundial em 1993 contra o Garry Kasparov, acabou perdendo e por isso se sagrando vice-campeão. Mas para chegar à final ele teve que eliminar ninguém mais e ninguém menos que Anatoly Karpov, além de Jan Timman. E nesse match com Kasparov ele acabou perdendo por 12,5 a 7,5. Portanto, estamos falando de uma lenda do xadrez mundial. Nigel Short visitou Cabo Verde na qualidade de diretor para o desenvolvimento da FIDE. O programa da visita incluiu uma simultânea com 20 jogadores da ilha de São Vicente e a simultânea teve lugar na cidade de Mindelo no dia 11 de fevereiro. Portanto, um dia inesquecível para os jogadores de Cabo Verde, pelo prazer de ter jogado com uma lenda do xadrez mundial. Nesse vídeo vamos fazer a análise de 8 partidas dessa simultânea. E quando é que vai ser isso? Vai ser agora. Vamos priorizar as damas. Então, a primeira partida que vamos analisar será do Nigel Short contra a Juliana Monteiro. E o Nigel Short jogou de brancas e abriu com E4. A Juliana respondeu com o C5, a defesa siciliana. E o cavalo F3, D6, D4, rompendo no centro. Então C por D4, cavalo por D4. Seguiu o desenvolvimento de peças. Cavalo F6, cavalo C3, G6, preparando o fianqueto. Bispo E3, bispo G7, F3 e roque. Dama D2, procurando eliminar o bispo do fianqueto, que funciona como um autêntico defesa. Bispo D7, roque grande. Está claro que o Nigel Short vai fazer o famoso H4, H5 e mate contra a siciliana dragão. Vamos ver se vai funcionar. A6, a Juliana prepara uma expansão na ala da dama. G4, antes do H4. Cavalo C6, trocaram em C6 cavalos. Bispo H6, já com o plano de eliminar o bispo da defesa. B5, a Juliana também não perde tempo e segue o ataque na ala da dama. É lá e cá. H4, torre C8, a Juliana com este tema estratégico de colocar a torre na cara do rei. Bispo por G7, rei por G7. Agora o rei da Juliana está com algum nível de exposição. H5 chegou. B4 também contra-atacando. Cavalo atacado vai para D5 e trocaram as peças em D5. Chegou A5, H por G6, F por G6. E agora com a coluna H semi-aberta chegou o dama HC cheque, rei G8. E aqui surgiu um tema muito conhecido. As brancas querem dar mate com o dama H7. E quem defende é somente o cavalo. Então, um lance lógico, G5, visando expulsar o cavalo. É claro, o melhor lance, torre F7, defendendo o mate, mas perdeu então esta peça. Seguiu bispo D3, dama F8. O Short ainda poderia trocar as damas, já que está com uma peça de vantagem, mas ele prefere continuar no ataque. F5, limitando o bispo.
Torre de D E1, ocupando a única coluna aberta. Torre D8, torre E6, ameaçando este sacrifício com temas de mate. Então, dama G7, defendendo o sacrifício de torre, mas perdeu o peão de D6. Torre de F D7 e trocaram as torres em D7. Veio dama B8 cheque, dama F8 e agora com vantagem tanto de peças quanto de peões, o Nigel Shott finalmente aceitou a troca de damas. Agora seguirão mais lances, bispo C4, defendendo o peão, rei E8, a Juliana ativa o seu rei, o Nigel Shott também faz o mesmo e os reis vão avançando em direção ao centro, mas aqui o Nigel Shott fez o seu último lance, porque após o torre E1, a Juliana abandonou esta partida, porque já estava chegando o torre E6 e depois o torre A6 e os peões iriam cair um por um, além da peça de vantagem. A Juliana não tinha mais chances. E assim foi a história da vitória do Nigel Shott sobre a Juliana Monteiro. Vamos para a segunda partida. Desta vez contra o Éder Pereira, o Nigel Shott abriu com E4 e enfrentou a defesa escandinava. E por D5, cavalo F6, o Éder quer retomar de cavalo, cavalo F3 e então o Éder retomou o seu peão. Seguiu D4, bispo G4, H3, questionando o bispo, vai para H5, C4, o Nigel Shott ganha tempo sobre o cavalo e vai para F6, bispo F3, segue desenvolvendo, E6, cavalo C3, bispo E7, G4, expulsando o bispo da cravada, então bispo G6, cavalo E5, ainda atrás do bispo, para quebrar o par de bispos, cavalo de B D7 e o Nigel captura o bispo. O Éder retomou com o peão de H, mesmo enfraquecendo a coluna H após o futuro roque. Bispo G2, C6, dama E2. Aqui o Nigel mantém o suspense sobre em qual ala irá proteger o rei. Dama A5 e agora sim o roque curto. Cavalo H7, F4, F6, D5, C por D5, C por D5, E5, o Éder avança o peão. Aqui o Nigel Shott vai para uma ideia interessante, gambita este peão e após a captura veio o torre de AD1 atacando o bispo que vai para C5, toma o peão de B7. Torre D8, bispo C6, travando o cavalo, dama B6, atacando o bispo, bispo por D7 com cheque, torre por D7, trocarão os bispos em C5, rei em cheque, vai para H2, torre D4, cavalo E4, dama D5, fazendo essa dobradinha na coluna D, trocarão as torres em D4, torre D1, atacando a dama que vai para B6. F por E5 e finalmente o Éder faz o roque, torre D6, atacando a dama que vai para A5, dama C4 cheque, rei H8, torre D5, de novo atacando a dama. Então dama E1, o Éder invade a oitava fileira, torre D2, defendendo possíveis temas de cheque na segunda fileira, F5, torre E2, para expulsar a dama, mas ela permanece na primeira fileira. Cavalo G3, dama F3, E6, o Nigel Shott avança o seu peão passado, F4, atacando o cavalo que vai para E4, cavalo F6, propondo a troca, mas chegou E7, por isso torre E8, impedindo a promoção. O Nigel capturou o cavalo, mas o Éder não retomou, preferiu dar o cheque em G3 e depois do rei H1, o Éder prefere priorizar o avanço do peão passado, porém isso foi um erro porque levou o dama F7
que o fez abandonar esta partida. Na terceira partida, temos o Nigel Short enfrentando Lopes Diego e finalmente jogaram a italianinha. Cavalo G5, D5, rompendo no centro, e por D5, cavalo por D5, D4, bispo E7, e veio um sacrifício temático do cavalo, porque após a recaptura veio o dama F3 cheque, rei E6, cavalo C3, se aproveitando do cavalo cravado, bispo B4, cravando o cavalo, só que caiu o cavalo, porém o Lopes Diego cometeu esta gafe de recapturar com a dama e perdeu a dama. Não pode capturar porque a casa está controlada pelo cavalo, apesar de estar cravado. Acredito que o Diego não tenha tido essa percepção. Pensou que poderia retomar a dama com o rei, uma vez que o cavalo que ataca a casa de D5 está cravado, mas estava errado. Agora sem a dama, ainda seguiram alguns lances, mas aqui a partida já está perdida. Agora o Nigel fez o roque e ainda ajudou simplificando. Bispo E6 atacando a dama. O Nigel com vantagem material dá esse cheque para simplificar, além de ganhar mais material, porque se capturar vai perder as duas peças. Por isso rei F5, mas chegou o G4, do mesmo jeito vai ter que perder material, porque aqui foi forçado a capturar o bispo, mas perdeu o cavalo e depois o bispo. O rei está encurralado, vai para H4, mas levou o checkmate. Uma partida muito curta que foi resolvida logo na abertura, quando o Lopes aceitou o sacrifício e entrou em uma linha com desvantagem pelo fato de ter o rei no centro. Na sequência temos o Nigel Short versus Yura Miranda. Como de costume, abriu com o peão do rei, enfrentou o G6, D4, D6, cavalo F3, cavalo F6, cavalo C3, bispo G7, bispo E2, C6, A4, cavalo de B, D7, roque, dama C7, torre E1, roque, bispo E3, A5. Até aqui ambos estão a priorizar o desenvolvimento, não houve nenhuma troca e nem ruptura. Cavalo D2, cavalo B6, H3, cavalo de F, D7, dama C1, F5 e finalmente no lance 13 houve a troca de peões. Cavalo de D, E4, cavalo F6, com o objetivo de trocar peças, porém isso foi um erro, porque levou este cavalo G3 e a torre está trancada. Seguiu D3, veio o bispo D3, então veio o cavalo G4. O Nigel Short preferiu capturar o cavalo no lugar de ganhar a qualidade, que é sempre a melhor decisão. Torre F8, dama D1, cavalo D7, G5, E5, D por E5, cavalo por E5. Bispo E2, o Nigel prefere manter o par de bispos. Bispo E6, cavalo B1, uma manobra do cavalo. D4, o Yura preparou um pequeno golpe. Se captura de dama, leva o cheque descoberto. E se captura de bispo, coloca esse bispo na cravada. Então o Nigel Short não caiu na cilada, defendeu o bispo. Veio o bispo D5, torre A3, dama B6, torre F1, torre de A D8, cavalo D2, C5, cavalo F3 e trocaram os cavalos. Bispo C4 atacando a torre, que vai para E1, dama B4, cavalo E4, bispo D5, cavalo F6 cheque. O Nigel gambita um peão, mas o Yura não capturou o peão, fez o torre A8, que foi o seu último lance, porque logo na sequência abandonou
a partida, porque acabou vendo que entregou mais uma peça e a derrota é só questão de tempo. Mais uma vitória do GM Nigel Shott. O Arlindo Fonseca também teve o prazer de enfrentar o Nigel Shott. A história dessa partida começou com E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4, que é abertura italiana. Seguiu cavalo F6, cavalo G5, ameaçando o golpe do ataque fegatelo. Então D5, E por D5, cavalo A5, bispo B5 cheque, C6 e o Arlindo perdeu um peão na abertura. B por C5, dama F3, cravando este peão. Bispo D7, bispo D3, H6, expulsando o cavalo, que vai para E4. Trocaram os cavalos, veio a torre C8 e roque. Bispo D6, D3, também roque. F5, propondo a troca de bispos, que foi aceite. G6, expulsando a dama, que agora vai para H3, atacando o peão. Então H5, avançando o peão e expondo ainda mais o rei. Cavalo C3, cavalo B7, cavalo E4, atacando o bispo, bispo E7, dama G3, bispo F6, trocaram mais peças, torre E1, atacando o peão, torre de F8, defendendo o peão, bispo D2, desenvolvendo e ligando as torres. Torre E6, já querendo dobrar na coluna, se antecipando a futura dobradinha também de torres na mesma coluna, se antecipando ao bispo C3 que chegou realmente, mas agora tem defesa. Torre E3, a pressão continua porque vem aí a dobradinha na coluna. Então cavalo D7, uma manobra para poder defender o peão. Dama F3, agora o peão está caindo, então o cavalo teve que ir para F5. Torre E4, dama G5, para finalmente poder fazer o F6 e acabar com toda essa pressão sobre o peão de E. Torre de A E1, F6, finalmente um alívio. G3, cavalo D6, antes de defender a torre, veio H4, atacando a dama, que vai para H6. Torre A4, a estratégia do Nigel Shott se resume em atacar os peões que estão isolados, portanto, debilidades. Cavalo B5, defende o peão. Dama E3, o Nigel tem um peão de vantagem, então quer trocar peças. Trocaram as damas. O Arlindo opta por trocar as peças para criar também debilidade nos peões do Nigel Shott. Torre de 8 E7, rei F1, agora o Nigel ativa o rei, agora que as damas não estão no tabuleiro, o Arlindo também não fica atrás. Rei E2, F5, rei D2, rei F6, torre E1, torre B7, F4, E4, D por E4 e antes da retomada veio o cheque, rei C1 e agora F por E4. Mas este peão está atacado por duas torres, então torre por E4. Trocaram as torres para entrar neste final em que o Nigel Shott tem dois peões de vantagem, um final praticamente ganho. Seguiu C5, torre E5, atacando o peão, então torre C7 defendendo o peão, C4, torre C6, rei E2, A6, rei E3, torre E6, a troca de torres e assim poder ganhar este final. A partida está realmente perdida, tanto é que Arlindo Fonseca abandonou esta partida. Aqui o plano é simples: levar o rei para atacar esses peões e se defender de rei, o peão avança e não vai dar para segurar todos os peões. E assim confirmou a vitória do GM Nigel Shott.
O adversário agora chama-se Wesley Brito e a história da partida foi contada da seguinte maneira: E4, E5, cavalo F3, D6, D4, cavalo C6. Agora ruptura no centro, D por E5, D por E5. Trocaram as damas, bispo C4, cavalo F6, cavalo G5, defendendo o peão, além de ameaçar o duplo. E aqui só é possível defender o duplo, mas cai o peão. Posição bem difícil para Wesley. Então ele também procura dar o duplo, mas o Nigel defende a casa de C2 com o cavalo A3. Bispo E6, o Nigel não capturou a torre, preferiu trocar os bispos e depois cavalo G5, cheque. Rei D7, C3, atacando o cavalo, e Wesley desenvolve o bispo, capturando o cavalo. Agora o Nigel tem a opção de capturar o bispo ou o cavalo, prefere o cavalo. Bispo B4, cheque, rei E2, E por D4, torre D1, C5, defendendo o peão. A3, atacando o bispo, que tem apenas a casa de A5. B4, um lance muito bom, porque se capturar tem este intermediário com cheque e depois cai o outro peão. Então, bispo B6. Trocarão os peões em C5. Bispo B2, reforçando o ataque no peão cravado. H6, atacando o cavalo. Mas caiu este peão. Não dá tempo de capturar o cavalo, porque o bispo vai cair com cheque descoberto. Então bispo E7, mas não resolveu os seus problemas, porque caiu o cavalo com cheque. Rei E8, o Nigel aproveita simplificar as peças. Caiu o peão, o Wesley tinha o peão caindo, mas preferiu atacar o bispo, mas perdeu agora a chance de capturar o peão. Torre C8, torre de A1, impedindo a invasão. Torre B8, recusando a troca, mas a invasão ocorreu do lado do Nigel Shott. Invadiu a sétima. Torre H7, defendendo o peão, mas veio a dobradinha. E aqui tem temas de mate. Rei F8, caiu o peão de B7. E então Wesley preferiu trocar as torres para não levar mate. A6, E5, o peão é passado. Rei G8, E6, torre H8. E aqui o Nigel força a troca de torres e a partida está perdida para Wesley. E7 e ninguém para este peão de promover. Em poucos lances vai levar mate e depois do A4 o Wesley Brito abandonou a partida. Vitória do britânico. Nigel Shott enfrenta agora Irish Fortes e agora aplica a abertura Ruy Lopes na variante principal com o A6 bispo A4, cavalo F6 roque. Se capturar este peão leva o torre E1, depois recupera o peão. B5, bispo B3, bispo E7, A4, torre B8, A por B5, A por B5, D4, já rompendo o centro, E por D4, antes de retomar veio E5, atacando o cavalo, que vai para E4, e depois o bispo D5, atacando o mesmo cavalo, que agora vai para C5. Agora sim recupera o seu peão. Trocarão os cavalos e roque. Cavalo C3, B4, cavalo E4, D6, e trocarão os peões em D6. Torre E1, trocarão os cavalos em E4, bispo F6, bispo F4, dama B6, torre B6, bispo B7, trocarão os bispos em B7 e também as damas, e no final da variante caiu o peão de D6. O Irish tinha a opção de recuperar o peão, mas cometeu este erro com o torre C8 e agora o Nigel segurou o seu peão, se aproveitando do fato que o Irish não pode capturar este peão se não tem checkmate. Por isso, antes fez o H6, só que tarde demais porque o Nigel defendeu o peão e vai segurar este final com um peão de vantagem.
uma partida que estava equilibrada, mas o peão de vantagem está criando desequilíbrio neste momento. Torre D7, cravando o bispo e preparando a dobradinha. O Nigel Shott, claro, percebeu e já se antecipou com o torre D3, já descravando o bispo, porque agora a torre está defendida pelo peão de C. Veio a dobradinha, o Nigel aproveita para trocar um peão, porque no final da variante foi o que aconteceu. E o Nigel continua com o peão de vantagem. Agora o peão está atacado e não pode avançar, então torre E3, já que não tem mate de corredor, porque a casa está defendida pelo bispo. Torre D3, o Aires tenta a repetição, mas agora a torre vai para B1 e agora está tudo muito bem defendido. Bispo D4, bispo E1, bispo C3, trocaram os bispos, mas agora o peão passado vai avançando. F4, rei F8, veio uma sequência de lances de reis se aproximando do centro. H5, G3, G6, B6, F6, os reis se aproximam, mas estão em oposição. Torre B2, aqui o Aires está ganhando um peão, mas se ganhar este peão perde a partida, porque após trocarem as torres, o rei invade a cadeia de peões e o rei do Aires não consegue alcançar e vai perder a partida. Por isso, o Aires foi muito sábio em não capturar o peão, antes fez o G5 e o Nigel mesmo assim quer invadir com o seu rei. H4, o rei continua avançando, trocaram em G3 e depois em F4, veio o rei D6, rei F5, rei E7, rei G6 e aqui o Aires Fortes está em Zug. Não pode fazer lance nem de peão e nem de rei, porque o peão vai acabar caindo. Mesmo se fizer rei E6, leva este F5 cheque e vai ter que se afastar deste peão e vai acabar perdendo. E se fizer lance de torre, que foi o lance feito, o peão vai avançar mais uma casa e ninguém vai impedir a promoção. Tanto é que antes mesmo do Nigel Shott fazer o B7, o Aires Forte abandonou a partida. O adversário agora é Diogo Neves e, para variar, o Nigel Shott abriu agora com o peão da dama e o Diogo fez o lance simétrico D5, seguiu C4, o gambito da dama que foi recusado, cavalo F3, cavalo F6, cavalo C3, D por C3. Não dá para fazer agora o E3 porque o Diogo segura o peão com B5. Por isso antes veio o A4, bispo F5, agora sim E3. Veio E6 e o Nigel recupera o peão desenvolvendo a peça. Bispo B4, cravando o cavalo e ambos fizeram os roques. Dama E2, torre E8, E4, atacando o bispo e neste momento o Diogo captura o cavalo e o Nigel captura o bispo. Antes de fugir com o bispo, o Diogo captura o peão, abrindo um descoberto na dama. Então dama E3, agora sim o bispo volta para B4. Cavalo E5, atacando o peão, torre E7, defendendo o peão. Bispo G5, cravando o cavalo, dama B6 e o Nigel entra para uma linha em que primeiro trocam os peões e depois invade a oitava com cheque, forçando a torre a voltar, só que caiu o peão com cheque e na sequência caiu a torre, apesar de cair também o cavalo. Mas o rei do Diogo está muito exposto, tem
um peão caindo com descoberto, o rei vai para F7 e o Nigel aproveita para simplificar as peças. Cai mais um peão com cheque, a torre vai cair em troca com o bispo. Seguiram mais lances, bispo D7, G3, cavalo D4, torre de Fe1, atacando a dama, e vai para F5, mas depois do dama D8 cheque, Diogo percebeu que já estava na hora de abandonar esta partida, porque está caindo o bispo e a posição vai desmoronar porque o rei está no centro. Tem aqui uma torre já bem ativa, a outra também vai entrar em cena e não vai dar para resistir a esse ataque muito forte. Então, esse foi o resumo da visita do grande mestre britânico Nigel Shott a Cabo Verde e contou então com essas lindas partidas com os xadrezistas de Cabo Verde. Uma grande honra, claro, e fica então na história. Obrigado por assistir, compartilhe esse vídeo, deixa o seu like, divulgue o canal e até o próximo vídeo.